Pode se assentar. Glória a Deus. Aproveitando a hashtag, né? Hashtag Torre de Intercessão, ok? Torre de Intercessão é para você, ó. Cadê o Robson? O Robson que ia falar jeito, é para você. Torre de Intercessão é para você. Amém? Eu convido você a estar nas terças-feiras, às 19h30, nesse lugar. Torre de Intercessão é um período onde nós adoramos ao Senhor, oramos, intercedemos uns pelos outros e temos visto a manifestação do poder de Deus, a glória do poder de Deus, respostas de orações. Então, eu te convido para participar desse ambiente também. Né? Amém? Ok? Te convido a participar disso. Torre de Intercessão começa às 19h30. Quando chega às 21h, praticamente nós já encerramos. Então, é 1h30. Venha, se você vem direto do trabalho, pode vir que nós, 9h30, 9h15, no máximo nós já encerramos. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale de uma forma sobrenatural. Você está aqui para ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Você está aqui para ouvir a voz do seu Pai. Peça assim: Pai, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu não quero ouvir a Cat falando, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir nesta noite os Teus conselhos, a Tua direção, aquilo que o Senhor deseja falar no meu coração. A minha mente está agora conectada com o Senhor. Os meus pensamentos estão aquietados, a minha alma está quieta, porque eu quero ouvir a Tua voz. E o meu espírito está conectado com o Espírito Santo, está conectado contigo, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor aquiete a nossa alma. Tire de nós qualquer tipo de preocupação, qualquer sentimento, Senhor, fora da Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos. Eis-nos aqui, Pai, para esse ambiente, Senhor Deus, separado, para falarmos contigo em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que a unção daquele que está ministrando toca a tua vida, amém? O pastor vem ministrar, a unção pastoral toca a tua vida. O apóstolo vem ministrar, a unção apostólica toca a tua vida. Nós tocamos a tua vida, amém? Os 5 ministérios tocam a tua vida. E todo aquele que vem aqui tem uma unção, independente de fazer parte de um ofício. Ele tem uma unção, você tem uma unção, amém? Você tem uma unção, você é filho de Deus, separado. Você é filho de Deus, você tem uma unção, tem uma capacitação dada pelo alto, pelo teu Pai. Então, receba a unção de Deus que está sobre a minha vida. Receba a unção profética de Deus, receba da parte do Senhor a unção profética que toca a minha vida e toca a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu já vi algumas manifestações proféticas, eu já sei que é uma atuação de Deus. Eu já vi alguém falando com o Felipe, entregando uma palavra de Deus. Eu já vi o Hugo também, eu já vi o Roger se movimentando. Eu não sei se outras pessoas já estavam se movimentando lá atrás, mas a unção profética, ela está tocando a tua vida, amém? Receba da parte de Deus. Glória a Deus. Tantas coisas que o Senhor tem me falado conosco. Um ano da graça, da filiação. Tantas coisas de autoridade, tantas palavras que você tem da parte de Deus esse ano da graça, da filiação. Uma identidade de filho. Deus tem falado tantas coisas maravilhosas e nós temos sido provados. Amém? Temos sido provados por essa palavra. Eu quero falar com vocês um pouco sobre Davi. Interessante que essa semana eu vi várias mensagens, inclusive em outras igrejas,
outras denominações, sobre Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Amém? Então o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Amém, igreja? O Senhor disse: vá e eu lhe mostrarei o que fazer. O nosso Deus, às vezes, Ele faz exatamente assim: faça e depois eu te explico. Vá pelo caminho e depois eu te explico. Me obedeça. Faça a minha vontade. Você não vai compreender tudo agora, mas você vai compreender na caminhada. Apenas me obedeça. E ele sendo preocupado, dizendo que Saul vai me matar. O Senhor disse: vá. E ele foi. Samuel, profeta, e ele obedeceu ao Senhor. Chegando nesse lugar, os conselheiros da cidade vieram e falaram: você vem em paz ou vem em guerra? Eu não sei porque as pessoas têm um problema com o profeta. Você vem trazer a paz ou a guerra? O profeta, não sei. E ele disse: eu vim em paz. Chame a família de Jessé. Jessé veio com toda a sua casa. Todos os seus 7 filhos. E então o Senhor disse que ia ungir um dos filhos de Jessé. Veio um, o Senhor o rejeitou. 16:7 diz que o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura. Nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? No verso 6 está mais explicado, né? Que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E no 7, que eu acabei de ler, o Senhor diz: eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o exterior, eu vejo o que tem dentro. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu que te sondo, eu que te conheço no íntimo, no secreto. Eu é que sei quem é você. Eu sei quem é você. E ele o rejeitou. E veio outro filho, e veio outro filho. E Samuel, eu acho que agora é esse, e não era. Quando terminou 7 filhos, Samuel disse para Jessé: acabou os seus filhos? E Samuel disse: tem mais umzinho. Mas ele está cuidando das ovelhas. Provavelmente é um lugar bem longe, não era perto. Uma zona rural. E ele falou assim: chame o seu filho, porque nós não almoçaremos ou não comeremos nada até ele chegar. Ameaçou, né? Todo mundo vai ficar com fome. Ninguém vai comer nada até esse filho chegar. Aí foram buscar, não teve jeito. Foram pegar Davi. Chegou um rapaz jovem, ruivo, de boa aparência, que cuidava de ovelhas. Ninguém queria cuidar de ovelhas. Os sete irmãos de Davi eram homens valentes, homens de guerra, experimentados, e se apresentavam sempre a Saul para as batalhas, para a guerra. Davi não era nenhum frangote, não. Davi lutava nas suas madrugadas, cuidando de ovelha. Ele lutava com urso e leão.
Ele não dormia para cuidar das suas ovelhas. Deus estava forjando em Davi um caráter forjado de disciplina, de amor pelo seu serviço, pelo que ele fazia. Ele dormia pouco. Tem umas passagens que diz que Davi não dormia direito, porque ele precisava ficar com os olhos arregalados. Você precisa ficar com os olhos abertos. Amém? Olhos abertos. Sinaliza o intercessor, o atalaia, aquele que vigia, aquele que cerca com grade a sua casa e a sua família. Cerca aqueles que amam com oração e intercessão. E Davi é apresentado. E o óleo foi derramado sobre ele. Então, no 13, Samuel apanha um chifre, 16:13. Samuel apanha um chifre cheio de óleo e o unge na presença de todos os seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Diga, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? O Espírito do Senhor apoderou-se sobre ele. Tem uma passagem que diz que o Senhor fala: eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para ser rei. Onde você estiver, no momento agora, Deus está te vendo. Eu não sei quais são suas aspirações, seus planos para o futuro, mas saiba que Deus te vê. Saiba que Ele tem planos de paz e não de mal para te dar, para o fim que você espera, porque Ele é o teu Pai. Amém? Amém? Você pode ir para 1 Samuel 22 agora? Samuel 22. Davi, ele fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, diga, dificuldades, endividados, descontentes. Tem alguns textos que falam amargurados de alma. Você sabe o que é uma pessoa amargurada de alma? Amargurados de alma. E ele se tornou... O quê? Ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. Você imagina um grupo de homens indo para sua casa, amargurados, endividados, cheios de conta para pagar, amargurados, endividados, descontentes. Você imaginou a situação? E aqui diz que Davi se torna líder deles. Você se tornaria líder de um grupo de pessoas assim? Amarguradas da alma, calejadas de uma vida difícil. Outros textos dizem que bandidos também foram. Estou falando que esses amargurados eram bandidos, mas que também tinham uma outra categoria. Bandidos também se apresentaram. Pessoas que estavam correndo risco de ser mortas também foram. Diz que nesse lugar, à medida que Davi ia fugindo de Saul, muitos se conectavam a ele. Iam também junto deles. Davi estava numa situação de correr, de fugir de Saul. Aqui diz isso no verso 4. No verso 3 diz que de lá Davi... Voltando um pouquinho. Então, tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo?
Então, os pais dele estavam correndo risco de vida também. Os seus irmãos também foram para lá, atrás dele, porque corriam risco de vida. Porque Saul deu ordem para o mundo daquela época que qualquer pessoa que encontrasse Davi deveria matá-lo. Então aqui diz, assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Na verdade, alguns textos dizem que essa fortaleza eram cavernas no meio do deserto. E então aqui o profeta diz, não fique nessa fortaleza, não fique nessa caverna, saia desse lugar. Saia desse lugar. Esse lugar não é para você. Esse lugar ficou de lugar de acomodação. Você está fugindo, você encontrou um lugar seguro, você agora tem um monte de homem com você, no caso, gente perseguida, atribulada, amargurada. Agora você entrega seus pais para ser cuidado por um outro rei. Você agora achou que vai ficar um tempo aí. Mas a palavra do Senhor diz, saia desse lugar. Eu não sei qual lugar que você se encontra. Eu não sei se seu coração está amargurado, ressentido, ou você está impaciente, ou com ansiedade, ou se você está num lugar de comiseração. Eu não sei, mas saia desse lugar. Saia da caverna. Saia desse lugar. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Não sei se é o emprego. Não sei se é a situação onde você está morando. O lugar onde você mora. Eu não sei. Não sei se você já entregou os pontos. Você já está doente e você falou, não tem mais jeito para mim. Se você já perdeu a esperança de o seu marido ser crente. Se você já perdeu a esperança de ver seu filho nesse lugar, restaurado e lavado pelo poder que há no nome do Senhor. Eu não sei se você já desistiu de estudar, de fazer uma faculdade, de mudar de emprego. Onde estão os seus sonhos? Que lugar você está agora? Que lugar você está agora? E o profeta diz, saia desse lugar. Nesse capítulo, Davi estava fugindo de Saul e ele estava extremamente cansado. Então, ele se refugia nessa caverna de Adulão. E lá a Bíblia diz que juntou-se com ele essa quantidade enorme de homens endividados. E Davi se torna rei. Você imagina você nessa situação de foragido e ainda ter que ser líder de um grande grupo. E quem era Davi? Quem era Davi? O 8º filho de Jessé, que cuidava de ovelhas. De pastor de ovelha, ele é ungido pelo profeta Samuel. Ele também é um grande músico. Ele tocava a harpa e o rei, sabendo disso, o convida para ir lá, porque o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, porque ele desobedeceu a um comando, a uma ordem do Senhor para exterminar com os seus inimigos numa cidade, e ele não obedeceu. Ele trouxe o rei para junto e também os despojos, e o Senhor e Samuel soube disso e falou com Saul: o Senhor vai se retirar de você, porque você não obedeceu aos comandos do Senhor, não foi obediente às ordens do Senhor. Então o Espírito de Deus se retirou de Saul. E agora Davi, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, se torna rei. Mas um rei foragido, um rei que não podia tomar o seu trono, ser legitimado de fato o rei diante do povo, porque diante de Deus ele já era rei, amém? Ele já foi consagrado. Deus te conhece desde o ventre de sua mãe e sabe quem você é e conhece a sua estrutura.
Eu digo para você, não seja parecido com o outro, porque você não é cópia de ninguém. Você é original. Amém? Davi era de um jeito, Saul de outro. Tem uma passagem que diz que na batalha contra o filisteu, Saul coloca armadura em Davi. E Davi fala, essa armadura não dá em mim, não está legal, não é para mim. Não coloque a armadura de ninguém. Não coloque a vestimenta do outro. Deus tem uma vestimenta para você. Amém? Deus não remenda pano velho em tecido novo, porque se rasga. Ele te dá uma nova vestimenta. Amém? Você é original. Original, diga amém, eu sou original. Igual a mim não tem ninguém. Você é o escolhido. Você é filho legítimo do Pai. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para mim, eu o perdoarei. Pastor de ovelha, músico, cantava para o rei. Saul endemoniado, e ele cantava, ele tocava, e o espírito maligno se retirava de Saul. Saul, vendo a popularidade de Davi, após ele ter matado o filisteu, tenta matá-lo de qualquer jeito. Então, a família do rei amava Davi. Jonatas amava, era amigo pessoal de Davi. Mical era apaixonada por Davi, que era filha do rei, que ele deu para Davi, mas no sentido de pedir algo antes, para que ele fosse para o campo de batalha, e lá nesse campo de batalha morresse, mas ele foi vitorioso e venceu. Então, o tempo inteiro, nós somos perseguidos. O tempo inteiro, nós somos atribulados. O tempo inteiro, coisas acontecem na nossa vida. Tragédias acontecem na vida de todo mundo. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quem disse que crente não passa por luta? Que evangelho é esse? Que venha para esse lugar, que todas as suas contas serão pagas. Venha para esse lugar que nós estamos jogando dinheiro. Quem disse? Venha para esse lugar que você nunca mais vai ter a tribulação, nem tristeza. Quem disse? A vida do cristão é de glória em glória. A Bíblia diz que o cristão vive pela fé. Vive pela fé. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está naquilo que vemos, porque se vemos não é esperança. Mas a nossa vida, os nossos olhos estão focados nele. É por ele e para ele são todas as coisas. Os meus olhos estão nele. Mesmo que eu passe por lutas, por provações e dificuldades, ainda assim o louvarei. Ainda assim o bendirei. Ainda assim permanecerei. Permanecerei nele. Aleluia! E agora ele se torna um fugitivo. De herói nacional para fugitivo político, se coloca na caverna e durante muitos anos ele é perseguido e vive no exílio. E durante essas perseguições, esses anos todos, mesmo ele sendo ungido, bem jovem, ele é perseguido, massacrado. Ele começa a escrever salmos de músicas que o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha salvação. Eu não temerei o que possam fazer os meus inimigos, porque o Senhor é que me protege. O Senhor é a força da minha vida. De quem, em quem e por que eu recearei? Ele é a minha rocha inabalável. Ele é o meu socorro. É a minha torre forte. E todos aqueles que estão colocados debaixo da torre, que é Ele mesmo, não perecerá, será escondido. E esse não perecer não é que não venham situações, não. Esse não perecer, Ele te dá um suporte. Ele te dá suporte para suportar
todas as dificuldades. E aí você vai testemunhar, né, Denise e Eduardo, o que Deus fez na sua vida. É Ele que nos conforta. Vem dias difíceis, de angústias e tribulações. A palavra do Senhor: encontrarei ainda em você de pé? Encontrarei você ainda, homem, mulher justo, diante de mim? Os dias são maus. O Senhor encontrará um exército forte de guerreiros e guerreiras que não se curvarão a este mundo, que não se curvarão às práticas desse mundo, mas a nossa prática está aqui. Prática de conduta. Eu lembrei de um caso agora, de um homem que está aqui, um homem de Deus. E ele falou que lá no trabalho dele, isso muitos anos atrás, os homens estavam vendo uma pornografia na internet e chamaram ele para ver. E ele falou: não, eu não vou ver não. Não, vem cá, não. Que isso, porque você não vai vir? Mas ele falou: que isso, cara? Essas coisas de homem que falam para o outro. Vem cá ver, vai. Ele falou: não quero ver. E por causa desse posicionamento desse homem, ele converteu, ele falou de Jesus para um amigo e esse amigo se converteu. E esse amigo disse, né, André? Foi André que falou isso para mim. E através do posicionamento dele, o amigo se converteu. E ele falou: eu me converti porque eu vi que você de fato é um homem de Deus, é diferente. São coisas simples, gente. Não precisa raios, trovões, para você ver a manifestação da glória de Deus. Não, é no caminhar. É na caminhada diária. É no seu sorriso, é no seu olhar. É no seu abraço. São nas pequenas conquistas do dia a dia que Deus mostra o seu favor. Se a gente não suporta obedecer as pequenas coisas, como é que Ele vai dar mais coisas? Ele conhece o teu caráter. Ele sabe que Ele pode confiar. Amém? Pequenas coisas. É o dia a dia. É o dia a dia. É servir com alegria. É trabalhar com alegria. É viver uma vida de fidelidade. Ser fiel à sua esposa. Ser fiel ao seu marido. Trabalhar de uma forma justa. Amém? Amém? Ter concordância em casa. Opa, concordância. Concordância em casa. A Bíblia fala: se você não concordar com seu marido não concordar com você, a sua oração não é respondida. Porque você é um com Ele. Você é um com Ele, é unidade. Não é mais do que unidade, é um elo, é uma aliança. Se Ele não concordar com você em alguma coisa, Deus não responde a oração. E concordar, mulheres, não é falar: eu vou ficar calada para não me aborrecer, mas por dentro, meu Deus, a cabeça da mulher, atribulada. Vou ficar calada então para não me aborrecer. Não é isso. Ficar uma semana sem falar com o outro também não é isso. É resolver as questões, orar junto, estarem juntos, concordarem com as coisas. Até porque os seus filhos estão olhando para você. Os teus filhos estão olhando para você, olhando para a tua vida, olhando para o teu comportamento. E se há uma casa onde tem duas falas, o pai diz não, a mãe diz sim. A mãe diz sim, o pai diz não. O filho se torna um manipulador. Ele sabe com quem ele vai falar, receber o sim, e com quem ele vai receber o não. A criança manipula os pais dentro de casa, porque ele sabe que ali não há concordância. Pais que discutem com filhos, discutem com cônjuges na presença dos filhos. Teu filho está te olhando. Você está discipulando seu filho. Você está discipulando sua criança. Amém? Amém, gente? Glória a Deus.
Por que esses homens foram ter com Davi? A palavra do Senhor diz que esses homens, eles viam Deus na vida de Davi. Eles viam Deus na tua vida, amém? As pessoas veem Deus na tua vida? Vê a glória de Deus na tua vida? Perguntam, nossa, qual é o motivo da tua alegria? Você está passando por tantas lutas e tantas dificuldades, mas você está sorrindo? Você ainda está, você vai na igreja? Você não está doente? Não, estou indo na igreja. Você não está passando por luta? Eu estou indo para a igreja. Continuo com a minha célula, amém? Eu continuo com a minha célula. Ué, mas você não está passando por tantas dificuldades? Não era para você encerrar a sua célula, entregar a sua célula? E você diz, não, eu não vou entregar a minha célula. Eu vou continuar com a minha célula, em meio às lutas e em meio às dificuldades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que Davi fez para conseguir recursos? Ele vivia fugitivo. E ele começou com seus homens a livrar e defender os moradores de Judá dos saques dos estrangeiros. Existia naquela época muitos saqueadores. Então, existiam muitas fortalezas. Mas também existia muita a questão do deserto, o plantio. O gado, e tudo isso precisava ser cuidado. Precisava de vigias, de guardas. Davi se coloca nesse lugar e começa a defender os moradores de Judá, dos saqueadores estrangeiros. E ele vivia da parte que recebia da colheita, do rebanho, do gado, que ajudava a protegê-los e alimentá-los. Foi fácil a vida de Davi, né? Nossa, tranquilo, né? Tranquilo. Para comer, ele tinha que trabalhar, cuidar de gado, cuidar da plantação. E nisso ele foi tratando o caráter desses homens. Porque ele era justo, correto, íntegro em tudo que ele fazia. E a mão do Senhor estava sobre ele. E a mão do Senhor estava sobre ele. O que aconteceu? Muitos homens, vendo o posicionamento dele, se tornaram parecidos com a sua postura. Não imitação do próprio homem, mas se identificaram com a sua postura. A forma como ele vivia, a integridade como ele vivia em tudo que ele fazia. E assim, esses homens se tornaram guerreiros do Senhor. Eram homens valentes, os guerreiros de Davi. Você já leu a respeito disso? Que Davi tinha guerreiros. E disse que um dos guerreiros de Davi lutou com 800 homens. Você pode imaginar um homem lutando com 800 homens? Com a sua espada, ele matou os inimigos. Um homem matando 800. O Espírito do Senhor estava sobre esse homem. Nenhum homem mataria 800 com uma espada, se a mão do Senhor também não estivesse com ele. Eu digo que você é bênção do Senhor, e aqueles que andam junto de você receberão da parte que está em você, da unção que está em você. Amém? E esse homem matou 800 inimigos, 800 pessoas. Diz que ele ficou com a espada colada na sua mão. Deu uma cãibra, que ele não conseguia mais parar. E matou todo mundo, e a espada assim, pode soltar a espada, solta aí, não consigo, solta, né? Teve outro que lutou com 2 leões, 3 leões, e matou os 3 leões. Não é verdade, está escrito aqui. Está escrito, não é fake news, está escrito. Se está escrito aqui, é verdade. Amém? Vocês querem o texto? Eu posso dar aqui, hein? Amém? Está em 2 Samuel. 2 Samuel, vamos lá, né? Porque agora, né? Estão falando assim, olha, acho que a Cat está exagerando um pouquinho.
Vamos lá. 2 Samuel 23. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui dá uma relação de valentes. Olha, os principais guerreiros de Davi, 23, verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Aí aqui vai dizendo os nomes dos principais guerreiros, chefe dos 3 guerreiros. Além de ter, aqui fala de 30 guerreiros, mas dos 30 tinha 3 que eram acima dos 30. E olha que no 9 fala assim, ó, depois dele, diz que Eleazar, filho de Aoitá, Dodô, ele era um dos 3 principais. Aoitá Dodô, o nome do cara. Eu estou lendo, viu? Ele era um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Diz que os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. E o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? É o Senhor que concede a você uma grande vitória. É o Senhor, diga para o seu irmão, é o Senhor que concede a você uma grande vitória. Amém? Samar se coloca no meio da plantação. Israel diz que Israel começa a correr lá para trás e ele fica no meio da plantação. E ele derrotou os filisteus. Durante a colheita, 3 chefes da batalha dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refraim. Estando Davi nessa fortaleza e os destacamentos filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera eu trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele, olha, preste atenção, mas ele, diga ele, se recusou a beber. Em vez disso, ele derramou-a como uma oferta ao Senhor, e ele disse: o Senhor me livre de beber dessa água, porque seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Não bebeu daquela água. Esses 3 guerreiros foram lá e ele falou: eu não beberei, eu oferecerei ao Senhor. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O desejo dele foi beber da fonte daquela água. Os 3 guerreiros foram, mas ele se recusou a beber dessa água e ele ofereceu ao Senhor. Ofereça a sua vida ao Senhor. Davi não se deixou contaminar pelo orgulho, pela vaidade. No final da sua vida, ele quis fazer um censo, aí o Senhor disse que não. Cuidado, Davi, com a vaidade, o orgulho, a soberba. A glória não é sua. A glória é minha e a glória eu dou a quem eu quero. A minha glória eu dou aos meus filhos. Mas ai daquele que é soberbo, orgulhoso e vaidoso, achando que tem algo assim,
Tudo que está acontecendo é por causa de mim. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Não tem ninguém que possa me substituir. Ninguém que faça isso melhor do que eu. A glória não é nossa. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Somos canal de bênçãos. Somos um canal de Deus, filhos amados do Pai. Mas o Pai quem lidera. É o Pai que governa. É o Pai que é o dono da casa. É o Pai. É o Pai que te concede. É o Pai que é a tua cobertura. É o Pai. Se Ele retira a glória dEle, somos apenas seres humanos. A glória é dEle, amém? A autoridade vem dEle. Nos últimos dias de Davi, no capítulo 23, diz que essas são as últimas palavras de Davi. 2 Samuel 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado. Foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. E ele diz: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. Amém? A palavra do Senhor esteve colada à sua língua. A palavra, a vida de Deus estava sobre ele. Ele dá os últimos relatos de sua vida. Ele fala como o Senhor o ajudou. E ele reconhece os valentes que trabalhavam com ele. Ele reconhece que Deus o ajudou porque também ele teve ajuda. Porque esses homens guerrearam com ele, estavam com ele. Nós não fazemos nada sozinho. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz que ele sempre mandava, Jesus mandava de 2 em 2, de 2 em 2 para fazer a sua obra. Amém? Então, querido, ele foi ungido, Davi foi ungido. E o Espírito do Senhor se apossou dele. Segundo, pessoas que estavam com ele foram transformados pela unção que havia naquele homem. Unção de Deus, a unção de Deus estava sobre ele. Ele mudou a história daqueles homens. Daqueles que chegaram, daqueles que estavam chegando. Porque no final, aqui a Bíblia diz que mais de 600 pessoas o seguiam. Uma multidão acompanhava Davi porque via a glória de Deus atuando na vida dele. Porque olhava e falava: sabemos que Deus é com você. Sabemos que o Espírito de Deus habita em você. É por isso que nós te seguimos. Entende? É pela glória de Deus. E terceiro, obedeça à liderança constituída. Então, a primeira, o Espírito do Senhor está sobre você. A segunda, pessoas que andam com você precisam ser transformadas pelo seu comportamento, pela atitude, pelo que você carrega. E terceiro, obedecer. Ele ouviu o conselho do profeta. Ele consultava o Senhor o tempo inteiro. Se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, o tempo inteiro ele perguntava: eu vou, Senhor? E o Senhor vá. Quando ele falava: eu vou, Senhor, o Senhor não, ele não ia. Eu faço, Senhor, o Senhor disse: faça. Tem hora que ele disse: eu vou vencer, se eu avançar. Aí o Senhor falou: vai perder. Então eu retrocedo? Sim, volta. Então, o tempo inteiro, esse homem tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele era obediente à voz que ele ouvia. Você tem ouvido a voz de Deus? Aquietai-vos diante do Senhor. Aquietai-vos no mundo de tantas distrações, de tanto fake news, de tanta informação, de tanto conhecimento, de tantas vozes. Qual a voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz dessa casa, a voz da paternidade?
Ou será que você tem ouvido tantas vozes que você quer trazer as outras vozes para cá? Aqui existe um governo. Existe um líder. Existe uma voz. E não é uma voz de homem. É a voz de Deus. Porque nós seguimos a voz de Deus. Amém? Nós seguimos a voz de um comando. Seguimos uma voz de autoridade. As autoridades foram constituídas por Deus. A palavra do Senhor diz que orem pelas suas autoridades. Orem pelos seus governos. Orem por aqueles que exercem autoridade sobre você. Para que nós tenhamos paz. Eu queria que todos os líderes de células se colocassem de pé. E discipuladores também. Você tem uma mentalidade de reino. Você tem uma mentalidade de reino. Você foi ungido, derramado óleo sobre você. Você veio aqui na frente, nós oramos por você. Legitimamos você, te demos autoridade, a autoridade dada por Deus. Nós respeitamos isso e colocamos a mão sobre você. E falamos, vá. E você abriu sua casa, ou você é um anfitrião, tem anfitrião no nosso meio, se coloque de pé também. Se você é um anfitrião, amém? Você abre a sua casa, amém? Anfitriões, líderes de célula, discipuladores. Eu quero dizer algo para você. Ande com pessoas que tenham mentalidade de reino. Se relacione com pessoas que tenham mentalidade de reino, que honram as autoridades constituídas por Deus, que andam na verdade, pessoas que podem te impulsionar a avançar e a crescer no Senhor, mas a glória é dele. A glória do Senhor. Não vai querer fazer um censo. Não vai querer fazer um censo. Achar que você é o tal. Não somos. A glória é do Senhor. Quando Saul quis fazer a vontade dele, o Espírito Santo, a glória de Deus saiu sobre a vida de Saul. Diz que o Senhor falou, ele não tem mais parte comigo. Ele ficou tão possesso, tão desnorteado sem a presença do Senhor, que até consultar os mortos ele fez. Achando que Saul ia se levantar. Até demônios ele quis consultar, de tão desesperado. O homem sem Deus é desesperado. Ande com pessoas que têm a mentalidade de reino. E a segunda coisa, cuide dos abatidos, dos necessitados, dos doentes na alma. Cuidar dessas pessoas é levá-las para Jesus. Levá-la, como uma criança. Que você pega essa criança aqui, gente. Pega essa criança aí, por favor. Sobe aqui. Não, fica com ela, que ela não vai ficar comigo, eu tenho certeza. Fica no colo. Ele já disse que não vai, eu já sei. Ah, está querendo até dormir. Assim, ó. Pegamos as crianças, pegamos as pessoas que estão começando. Nós levamos essas pessoas a Jesus. Colocamos no colo do Pai. Não é no seu, é no colo do Pai. Não é no seu colinho, não. É no colo do Pai. Claro que você vai abençoar, mas eu estou falando que a glória é do Senhor. Você coloca as pessoas para terem um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Como um filho que ama o Pai, que abraça o Pai, ele vai identificar quem governa sobre a sua vida, se você fizer a mesma coisa.
se você fizer a mesma coisa, se você levá-lo para Cristo, Ele também, quando cuidar de outra pessoa, vai fazer o mesmo que você. Saiba que Ele vai te copiar. Se você fazer certo... Ué, já cansou? O Pai não cansa. Tudo bem. Você pode tocar então, Pai, por favor. O Pai não cansa, né? O Pai não cansa. O filho, ó, já estava até dormindo, agora já está acordadinho. Então, fique acordado também como filho. Deus fala o tempo inteiro, amém? Nas pequenas coisas, Deus fala o tempo inteiro. Seja obediente. Instrua as pessoas a não ficarem agarradas ao seu calcanhar. Não. Fale às pessoas que há esperança nele. Que Ele é por Ele. Leve as pessoas a Jesus. Reúna na sua casa, abra a Bíblia. Leia a palavra. Há tempo para todas as coisas, eu sei, para ir um cineminha, um churrasco, jogar uma bolinha, né? Para quem gosta. Essas coisas, há tempo para todas as coisas. Mas leve em todo o tempo as pessoas para Jesus. Leia a palavra. Instrua a tempo e fora de tempo. Ensine as pessoas a dependerem somente de Deus. Fazendo assim, elas verão a luz que está sobre você. Ela verá a glória de Deus sobre você. Não crie império para você. Não crie império para você, a glória dele. Levante suas mãos, levante suas mãos, líderes de célula. Líderes de célula. Leve pessoas a Jesus. Leve pessoas a Jesus. Apresente Jesus. Diga que Jesus é a solução para qualquer coisa. Instrua, oriente, corrija, admoeste na caminhada, no andar, no falar. Leve pessoas para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele. Leve pessoas para Jesus. Instrua na palavra da verdade, na intimidade, num quarto secreto, na sua intimidade com o Senhor. Instrua pessoas. Aprendam. Ensine. Ensine. E quando eles estiverem maduros, eles olharão para você e agradecerão por você ter encaminhado para a presença de Deus. Líderes maduros, as suas armas, elas são poderosas em Deus para desfazer, destruir fortalezas e argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Líderes, anfitriões, discipuladores, que Deus o abençoe. Não desista na caminhada. Não desista. Você viu que Davi, mesmo nessa luta diária dele, fugindo anos e anos e anos, instruiu pessoas, deixou salmos, mostrou que tinha uma fé inabalável, era amigo de Deus. Uma fé inabalável. Ele caiu, sim, pecou. Como eu e você também pecamos. E levantamos e nos erguemos novamente e pedimos perdão ao Senhor e nos arrependemos do pecado e voltamos à caminhada. Volte a caminhar. Volte a caminhar. Não desista da sua célula. Não desista de cuidar de pessoas. Não desista de cuidar de vidas. E hoje, se você quer se tornar um líder de célula, se você entendeu que você pode se tornar uma pessoa que deseja cuidar de outra, você pode vir aqui na frente.
Vem aqui na frente você que deseja sim se tornar um líder de célula de casais, de mulheres, de homem, de criança, de adolescente, metanoia. Vem aqui na frente. Você entendeu que você é cheio do Espírito Santo e é somente isso que você precisa. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, é somente isso que você precisa. Porque todas essas coisas você será capacitado pelo Espírito Santo que te instrui. Pastor Renan, vamos orar por vocês. Amém? Vocês que já são líderes, já têm operado, vocês podem vir e ficar ao lado deles e começar a transmitir aquilo que o Senhor tem transmitido à vida de vocês durante todo esse tempo. A gente tem algumas pessoas aqui, jovens, mulheres, homens. Ache alguém, fique do lado dele e comece a ministrar a ele agora. Igreja, você pode ficar de pé, por favor? Você também. Levante suas mãos e se conecte ao Espírito agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ore agora compartilhando os dons do Espírito, as habilidades, as ferramentas que o Espírito Santo tem confiado a você, que já tem atuado na liderança, no discipulado. Ministre isso agora, compartilhe dessas ferramentas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós atraímos, puxamos vocês agora para o cumprimento do propósito de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus. Eu oro por uma aceleração de cumprimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma ousadia, uma intrepidez, fome e sede de lutar pelo reino de Deus, de dar um passo a mais, de fazer algo a mais. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, um tempo de retomada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Queridos, vocês que vieram aqui na frente, que sentiram esse desejo de se tornarem líderes de célula nessa noite, enquanto a gente estava orando aqui por vocês, o Senhor falava comigo que alguns de vocês chegaram nesse lugar como aquela passagem que a gente vê lá no Gênesis, de poços que Abraão cavou, mas no tempo da fome, os povos daquela região foram lá e entulharam esses poços. Colocaram entulhos e aqueles poços não jorravam mais. Então vocês passaram por um período em que coisas alcançaram a vida de vocês e fecharam as fontes que o Senhor tinha colocado dentro da vida de vocês. Mas assim como no tempo de Isaac, ele foi lá e desentulhou esses poços, nessa noite o Senhor está desentulhando a vida de vocês. E a vida de vocês vai jorrar novamente. Amém? Glória a Deus, amém. Eu queria que você que veio aqui na frente para agora tomar um posicionamento de líder de célula, subisse aqui, por favor. Aplauda os novos líderes de célula. Glória a Deus. Vocês vão fazer parte do núcleo de treinamento para líderes. Aleluia. Núcleo de treinamento para líderes. E nós vamos pegar o seu nome na descida, né? Um momentinho. Tirou foto já, gente, deles? Tirou foto já, gente? Núcleo de treinamento de líderes. Olha a turma gigante. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sair por aqui, ó. Pular. Pela esquerda. Segue o fluxo. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Pela tua palavra. Mais uma coisa agora, preste atenção. Só mais uma coisa. Tem algumas pessoas no nosso meio que estão com um problema de saúde e sério. Eu quero que essa pessoa que está com um problema de saúde sério mesmo, claro que o problema de saúde é sério, mas eu sei de alguns casos que são mais sérios, que você levante a mão e um grupo vai orar por você. A igreja em movimento. A igreja tocando na igreja, o corpo tocando no corpo. Levante sua mão. Não se envergonhe das coisas. Glauce lá atrás. Tem uma irmã aqui. Arnaldo. A irmã aqui. Olhem, gente, olhem. Comecem a se movimentar. Olhem para as pessoas que estão com o braço levantado. Lá atrás. Lá atrás. Aqui também, lá atrás. Aqui tem, aqui alguém, aqui também. Faça um círculo em volta dessa pessoa, um grupo de 6, 7 pessoas. Vamos ir.